Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ó, aqui eu vou começar a gravar mais uma aula. A aula hoje vai ser Introdução à Idade Média Europeia. Vamos lá? Contexto de formação da Idade Média Europeia. Se vocês lembrarem, a gente estava falando, quando a gente falou de Roma Antiga, lá da desagregação do Império Romano, a gente falou que um dos grandes motivos da desagregação do Império Romano foi justamente a invasão dos povos germânicos, conhecidos também como os povos bárbaros. Então, se vocês pegarem a Europa aí dos anos 600, né, olha, dá uma olhada aí, Roma vai cair lá nos anos 400. Então, se vocês pegarem a Europa dos anos 600, olhem como ela estava bastante dividida entre vários e vários reinos de povos germânicos que eram diferentes. Porque alguns povos estavam mais encolhidos, os saxões, os bretões, os anglo-saxões, britânicos, os pictos, né? Então vocês podem olhar, estavam mais os eslavos, os hunos aqui no mais para o Oriente. Então eles estavam bem distribuídos aí. E esse contexto, né, ele vai ter a ver com o declínio romano, do Império Romano, e a formação de uma sociedade cristã. Isso é uma primeira coisa. É muito conhecida, talvez vocês já escutaram, falar da Idade Média como uma idade das trevas, como uma era das trevas. Isso é uma ideia muito errada. Eu vou falar sobre isso aí quando a gente falar sobre a questão, principalmente, do Renascimento Carolíngio, certo? Uma das coisas que vai formar aí a Idade Média, a primeira Idade Média, né, que a gente também conhece como Alta Idade Média, é o problema da ruralização. Com a queda do Império Romano, as pessoas saíram das cidades e foram para os campos. E nos campos elas foram morar nos domínios senhoriais, que era o quê? Eram senhores que tinham propriedade de terra e que, para trabalhar a terra, às vezes cedia essa terra para alguém trabalhasse nela e que, em troca do trabalho dela, vai dar uma parte do produto que produzia na terra. Então, em troca da moradia, vai dar uma parte do produto. Então, houve um processo com o fim do Império Romano de ruralização da sociedade. Isso aconteceu em vários locais da Europa, porém, não foi em todos os locais que isso aconteceu, certo? Algumas cidades vão continuar a existir. E depois vai vir lá no fim da Idade Média a questão da ruralização, a questão justamente do renascimento urbano, certo? Quem que eram os povos germânicos, pessoal? Os povos germânicos eram povos que viviam nas fronteiras do Império Romano, né? E que eles tinham relações bastante particulares. Eram os godos, os visigodos, os hunos. São vários povos que eram chamados de povos bárbaros ou povos germânicos. É muito comum, né, principalmente na história do cristianismo, pegar esses povos como bárbaros e utilizar essa palavra, olha, os bárbaros. O que acontece? Os povos germânicos eles tinham algumas questões culturais que eram semelhantes. Então, por exemplo, as suas comunidades eram formadas por grandes relações de parentesco. Então, para quem teve aula de sociologia comigo, lembra quando a gente falou de família ampliada, né? Era uma família patriarcal, certo? Patriarcal em que sentido? Era o homem é o chefe da família e na família você agrega todo mundo. Então você agrega mulheres, a mulheres, tios, tias, primos, em qual um homem controlava, tinha, vamos dizer, o poder sobre a terra e passava a sua terra para os seus descendentes, mas tinha toda a família junto, então irmãs, tias, primas. Como que saia da família? Quando algum homem conquistava terras novas e aí ele começava a se transformar num chefe de uma propriedade. Então aí ele formava uma nova, né, uma nova comunidade. Nessas famílias patriarcais, as mulheres só tinham uma função: reprodução.
cuidar da família e reproduzir, ter filhos. E o casamento era muito cedo, de 12 a 14 anos. Para quem está, Paula, aí comigo sobre a questão da juventude, o que é a juventude, esses povos germânicos, eles casavam muito cedo, não tinha juventude, certo, nessas famílias. E eles eram considerados muito violentos. Por que muito violentos? Porque ao viver nas margens do Império Romano, o que você tem é justamente a necessidade de se defender dos invasores romanos, do exército romano. Então eles eram desde crianças os homens treinados para a guerra. Né? Tem um relato aí que o Legoff, um grande historiador, traz, né, sobre a história dos francos, escrita lá no século VI, que fala aí, ó, neste tempo cometiam-se muitos crimes, cada um via a justiça de acordo com a sua própria vontade. Com frequência cortam-se mãos e pés, a ponta do nariz, arrancam-se olhos, mutila-se o rosto com ferro quente, espetam-se bastões pontudos sobre os dedos das mãos e dos pés. Quando as chagas já sem pus começam a se fechar, são de novo abertas. Se necessário, o médico é chamado para que, curado, o miserável possa ser torturado para um suplício mais longo. Essa questão da violência, principalmente da violência daqueles que rompiam as normas da comunidade desses povos, é muito comum. Né? Essa é a forma, a moral que eles se organizavam. É importante para entender a Idade Média a questão da Igreja Medieval. Lá no primeiro mapa, vocês viram que a Europa, no ano 600, estava bastante dividida, não tinha um reino só, certo? Antes, o Império Romano juntou tudo e fez um reino só. A Igreja Medieval, ela, ao contrário do resto dos reinos, dos poderes políticos que governavam a Europa, ela manteve a unidade. Então ela tinha uma unidade, a gente vai ver que essa unidade vai ser quebrada, mas você tinha uma unidade entre a igreja que estava lá no Império Romano do Oriente, em Constantinopla, e a igreja que estava em Roma, né, lá no Vaticano. Essa unidade da igreja vai dar um papel fundamental. Por quê? Porque ela é uma instituição que ela está acima dos governos locais. Porque ela não está só numa região, ela não está só na Itália, não está só na França, não está só no reino dos francos, dos visigodos, ela está em todos os reinos. Então a igreja ela tinha uma unidade que ela passava todas. E a igreja, desde o século III, já tinha começado um movimento na Europa ela vai fazer dois movimentos que são importantes. Um primeiro é o movimento monástico, que é a formação dos mosteiros. Hoje, na Europa, você tem vários mosteiros que vêm lá desde o século III formados. O que era o mosteiro? O mosteiro era como se fosse um oásis dentro das guerras que vão levar ao fim do Império Romano. Como assim, Psor, um oásis? Eles construíam um mosteiro, que seria um local de oração, de igreja, e eles abrigavam ali pessoas que fugiam, certo? Das guerras, da miséria, das pestes, das doenças, e eles faziam meio que cercavam esse mosteiro e viviam tudo ali com autossuficiência, produzindo aquilo que comiam, sem comércio com outros locais, e viviam uma vida de oração e dedicada a Deus. Então o mosteiro, ele começa lá no século III, ele vai começar a pulular, vai crescer na Europa, isso aí. Além dos mosteiros, você tem a questão da evangelização das comunidades germânicas entre os séculos V e IX. Você tem missões, né? A igreja vai fazer missões que vão ir atrás dos povos germânicos e tentar convertê-los para o cristianismo. Essas missões não são sempre pacíficas. Algumas vezes tem a ver com casamentos, outras vezes tem a ver com acordos, certo? Ceder terreno aqui e tal, relações diplomáticas, e outras vezes teve a ver com guerras. E aí o reino dos francos vai ser fundamental nisso, vai impor o cristianismo para outras comunidades germânicas a partir da força. Então, foi uma evangelização, mas foi uma evangelização que, em parte, foi pacífica, com missionários que foram lá evangelizar, em parte foram diplomáticas, negociações, em parte foram de guerra, certo? Impor o cristianismo pela guerra. Vamos ao principal reino,
né, que vai ter aí durante a Idade Média, a Alta Idade Média, que é o primeiro período da Idade Média Europeia, que é o Reino dos Francos. O Reino dos Francos foi o mais poderoso dos reinos da Idade Média, certo? E teve duas dinastias, a Merovingia, entre o século V e o século VIII, e a Carolíngia, entre o século VIII e o século IX. Essa é a área aí que pegou o reino dos francos, certo? Então você tem aí, tirando essa parte laranja, que era do domínio bizantino, o Império Romano do Oriente, o resto aí você vai ter, né, a influência aí do reino dos francos. Clovis, em 496, logo depois que Roma caiu, vai ser o primeiro rei germânico que vai se converter ao cristianismo. Então ele vai se converter ao cristianismo e ele vai impor o cristianismo, certo, no reino. Então todos aqueles reinos que foram conquistados vão se tornar reinos cristãos, certo? Eu coloquei catolicismo, mas tem a ver com o cristianismo, porque nessa época ainda não existia uma divisão ainda do cisma, não tinha ocorrido o primeiro cisma nem o segundo cisma católico, que é a separação das igrejas cristãs. Cisma cristão. O principal império do Reino dos Francos foi o Império de Carlos Magno. O Império do Carlos Magno, ele foi entre o século VIII e o século IX. Né? Ele tem várias coisas que já vou conversar com vocês. Uma delas, que é a mais importante, é que no ano de 800, Carlos Magno foi declarado o imperador romano. Mas, professor, Roma não tinha caído? Tinha. Roma não existia mais como império. Porém, o Papa e o Vaticano declarou que Carlos Magno era imperador dos romanos e a terra do imperador dos romanos era o reino dos francos. O que levou a isso? A igreja do Vaticano ela estava muito ligada à igreja de Constantinopla. E com a declaração de Carlos Magno como rei dos romanos, a igreja conseguiu uma independência. Então o Vaticano vai se separar de Constantinopla, o que vai levar ao primeiro cisma entre a igreja cristã ortodoxa, com sede em Constantinopla, e que depois vai ampliar seus domínios para a Rússia, para a Turquia, Constantinopla está na Turquia, para o Oriente, para a Grécia, que é Ocidente, mas está ali do lado, e a igreja que vai ser a católica, mas é a cristã romana, que vai ter sua sede no Vaticano. Então, Carlos Magno, ao ser declarado imperador dos romanos em 800, vai, ao mesmo tempo, ser uma jogada política de separação da Igreja do Vaticano da Igreja de Constantinopla. O auge aí do Império Carolíngio, do Reino dos Francos, vai ser o século IX, onde vai ter o Renascimento Carolíngio. O que foi o Renascimento Carolíngio, pessoal? O Renascimento Carolíngio foi justamente um período no qual, como se conquistou e se dominou os povos que estavam ali, voltou a ter uma vida comercial mais forte na sociedade. E essa vida comercial também gerou uma vida cultural mais forte, principalmente nos mosteiros, certo? Nos monastérios, nos mosteiros, nas igrejas. E começou a se traduzir, por exemplo, os escritos filosóficos gregos, romanos, e recuperar a cultura, a filosofia da Grécia e de Roma Antiga. Então houve um período que fala assim, Idade das Trevas, o conhecimento foi abandonado, mas na verdade durante o Renascimento Carolíngio isso foi recuperado aos poucos, né? E essa recuperação ela vai ser importante para levar esses escritos que eram da Grécia e da Roma para depois o Renascimento no século XV na Europa. Então, pessoal, como que era a administração imperial? A administração era dividida em condados, ducados e marcas. Os condados eram comandados por um conde. É aqui que vai surgir essa figura do conde, vocês já devem ter ouvido falar. Os condes, eles administravam um território pequeno, que tinha um tribunal, tinha um pequeno exército, recolhia os impostos, e eles tinham um controle local.
Acima do condado existiam os ducados, que era administrado por um duque, que era como se fosse uma província, um estado. Então, dentro do estado tem várias regiões. E esses ducados recolhiam impostos, defendia, controlava determinadas infraestruturas, pontes, etc. E acima deles tinha o governo, certo, do império. Eles tinham muita autonomia, tanto os condes quanto os duques, para ter políticas locais. Além dessas duas divisões, existiam também as marcas. O que eram as marcas? As marcas eram comandada por marqueses, defendiam as fronteiras do império, que é diferente onde tinha cidades e onde tinham as fronteiras, porque tinha que a todo momento estar em guerra com os outros povos bárbaros, germânicos, etc. Essa era a divisão territorial e essa autonomia que foi dada, ela foi um problema quando o Carlos Magno morreu. Quando o Carlos Magno morre, em 814, o trono fica com o filho dele. O filho dele enfrenta vários conflitos com os duques, com os condes, que querem maior autonomia, enquanto ele tenta centralizar o poder. O filho dele, Luís, ele consegue durante um tempo, mas quando ele morre, os 3 filhos dele entram em guerra. E eles vão dividir o império no Tratado de Verdun, de 843. Verdun é uma cidade aí que hoje fica na França, ela existe até hoje, certo? E que vai dividir o território na França Ocidental, França Oriental e na Lotaríngia, né, que vai pegar uma região aí que envolve Alemanha, França e Itália, parte da Suíça também. Então, esse vai ser o fim do Império Carolíngio e que vai levar de novo a uma desagregação, ainda que não seja uma desagregação tão forte quanto foi a desagregação do fim do Império Romano. Pessoal, é isso sobre aí a questão da Idade Média Europeia, da Alta Idade Média, na verdade, e do Império Franco. Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, tá? Que a gente fecha.